Bem, irmãos, continuando aqui o nosso treinamento de líderes de células, falando agora sobre as células e o evangelismo, visão local e global. A verdadeira visão e propósito do corpo de Cristo é a de espalharmos o evangelho para a salvação e expansão do reino. Mateus 28, de 18 a 20, diz: Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Em Atos 1:8 diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Finalmente, Isaías 61, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Muito bem, nós vemos, não há dúvida, né, de que a maior missão da igreja, o propósito de Jesus para com a igreja é a pregação do evangelho, é o de anunciarmos a boa nova para a salvação e para a expansão do reino de Deus. Né? Como é que nós podemos ser usados nessa missão? Como é que nós podemos nos encaixar? De que maneira? Bom, aqui está dizendo: podemos ser usados por Deus, cheios do Espírito Santo, para trazer palavras de salvação e consolo para as pessoas em áreas como justiça, em primeiro lugar. Salmo 103:6 diz: O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Então nós estamos com células sendo o braço da igreja, corpo de Cristo, né? Então estamos fazendo a obra do Senhor nessa área também da justiça. Salmo 140, 12 e 13 diz: Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome e os homens íntegros viverão na tua presença. Nós podemos ser usados em áreas para a salvação das pessoas e consolo, em áreas, por exemplo, como a vida eterna, como divulgando, explicando e falando para as pessoas sobre a vida eterna que há em Jesus Cristo. Lucas 19:10 diz: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Em João 5:24, eu asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A salvação, né? A salvação não é só vida eterna, né? A vida depois da morte. A salvação começa aqui e agora, mas a maior bênção que a salvação traz para nós é a vida eterna em Cristo Jesus. Tá certo? Sustento: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Jesus mesmo disse: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou vestir, porque o vosso Pai Celeste, ele alimenta os pássaros, ele veste as plantas, as flores, né? E ele conhece a sua necessidade. Deus conhece a necessidade de cada um. Então, a palavra de salvação, a palavra do Evangelho também entra nessa área. Esperança: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. Romanos 5, de 1 e 2. Então, essa é uma das coisas mais importantes nos dias atuais, né? As pessoas andam muito sem esperança, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, nos dá, acima de tudo, esperança. Como eu disse, não só na vida eterna, mas já para esta vida temos esperança sempre no coração. Amor: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Isso é evangelho, né? Espalharmos o amor de Deus. Jesus disse: vós sereis conhecidos pelo amor com que vos amardes uns aos outros. O evangelho nos transforma, né? E coloca na nossa vida amor.
E nós podemos espalhar esse amor, nós podemos falar desse amor, nós podemos viver esse amor, não só como igreja, mas como célula na nossa vizinhança, no nosso trabalho, com pessoas que ainda não têm Jesus, e através do amor nós podemos assim, estar pregando o Evangelho, falando de Deus, falando de Jesus e conquistando pessoas. Cuidado, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Haverá mãe, Isaías 49,15 também, haverá mãe que possa se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo. Eu não me esquecerei de você. Glória a Deus. Isso aí é outra coisa também. Quanta gente hoje, às vezes, mesmo dentro de uma família, se sente sozinha, na solidão. A gente pode pregar o Evangelho pregando o cuidado, pregando a proteção de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, e dizendo sempre às pessoas: Deus está conosco, Deus está ao nosso lado, Deus está conosco, Deus está dentro de nós, o Espírito Santo. Né? Basta conhecer Jesus, basta entregar sua vida a Ele, e você vai ter uma companhia permanente. Saúde, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10,8, Jesus falando, né, aos discípulos. Então faz parte do Evangelho, faz parte da pregação do Evangelho, curar os enfermos, orar pelos enfermos, faz parte da pregação do Evangelho, a preocupação com a saúde das pessoas. E a paz também, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus. Então, é isso aí. Pregar o Evangelho é pregar a paz de Deus, que excede todo entendimento e que nos guarda. Paz, ao contrário do desespero, ao contrário da aflição, da angústia, ao contrário do que muita gente está passando hoje. Nunca se ouviu falar tanto em depressão, em suicídio, mas aquele que tem a sua vida guardada por Deus, aquele que está com a sua vida em Cristo, ele tem paz. Quais pessoas podem ser alcançadas? Podemos ser usados por Deus para alcançar todas as pessoas, crianças, jovens, adultos e idosos. Pessoas que não conhecem Jesus, irmãos que precisam voltar para o Senhor, ou aqueles que precisam de encorajamento para prosseguir como líderes e pastores. Veja, nós somos usados, podemos ser usados de todas as maneiras. Aqui está dizendo que até para encorajar líderes, encorajar pastores, pregar para quem não conhece Jesus ainda, crianças, jovens, adultos, né? Pessoas que estão afastadas do Senhor, né? Trazê-las de volta, né? E aquele que precisa de encorajamento, pode ser até um líder da igreja, servir de encorajamento, sustentando, suportando. Impedimentos a serem vencidos. Primeiro, a adversidade do maligno. É importante sempre, antes de qualquer ação, planejamento, preparação ou execução, pedir o revestimento do Senhor, orando uns pelos outros e pedindo para que haja intercessão. Lá em 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Olha que bênção. Outro impedimento a ser vencido é a falta de coragem. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho, pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo falando a Timóteo, né? Então, como ele mostra aqui, a coragem, e exorta Timóteo a ter coragem, não se envergonha, né? Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Suporta comigo as aflições do Evangelho. Eu que sou prisioneiro do Senhor. Falta de tempo. É outro impedimento a ser vencido. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Remir o tempo significa
comprar o tempo, significa resgatar o tempo, aquele tempo que muitas vezes está sendo perdido com coisas inúteis, coisas vãs, resgatar esse tempo e aproveitar melhor o tempo que nós temos para que possamos, então, fazer aquilo que o Senhor quer, fazer aquilo que é propósito dele nas nossas vidas. Outro impedimento a ser vencido, falta de recursos financeiros. Então, como eu estava citando há pouco, né, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, de 30 a 33. Amém. Uma coisa que a gente tem que entender é que para evangelizar ou para falar de Jesus, basta falar. Basta falar. E você não precisa nem se preocupar em convencer, porque quem convence é o Espírito Santo. Basta falar. E às vezes basta falar a própria palavra de Deus, abrir a Bíblia e falar a palavra de Deus. Não precisa muito. Tem gente que se preocupa, mas como eu vou falar? Não sei falar, não sei pregar, não sei isso, não sei aquilo, não tenho roupa para ir, ou não tenho condição financeira. Não se preocupa, abre a tua boca e fala. Às vezes saindo na rua, no portão da sua casa, você pode evangelizar alguém que esteja passando aí. Unidade, outro impedimento a ser vencido. Unidade, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Muitas vezes há tanta diversidade de opinião, de ideias sobre como fazer determinadas coisas, né? Mas quando agimos em unidade, quando pensamos e temos objetivos comuns, propósitos comuns, então aí a unidade de ação, né? Então essa unidade de ação, a ação é potencializada pela unidade, potencializada porque ganha mais força, ela ganha mais velocidade com a unidade. Outro impedimento é a humildade, falta de humildade. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5,5. Humildade não é você se fazer de vítima, se vitimizar, você se fazer de... Não é coitadismo, né? Não é vergonha. Não, uma pessoa humilde, ela não é nada disso. A pessoa humilde, ela sabe exatamente quem ela é. Humildade é isso. Você não pensa além, né? Você não se acha, mas também você não pensa a quem. Você não se acha mais nem menos do que você realmente é. A pessoa humilde sabe qual é a sua posição, sabe quem ela é, sabe o que ela pode, em nome de Jesus. Coração puro, outra barreira a ser vencida, outro impedimento. Quando você tem uma correta intenção em agradar ao Pai, como forma de gratidão e reconhecimento. Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Lá em Colossenses 3,17. Quando fazemos tudo, inclusive a evangelização, em nome de Jesus, temos que ter essa consciência, né? Nós queremos agradar a Deus, fazemos porque queremos cumprir a grande comissão, queremos cumprir o mandamento do Senhor, então nós fazemos em nome de Jesus. Isso agrada o coração de Deus e isso agrada também ao nosso coração. Dependência do Espírito Santo. Colocar todas as ações diante de Deus, aguardando sua direção. Lá em Mateus 10:19 diz: mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Olha que bênção. Eu entendo aqui que quando Jesus está dizendo que o Espírito Santo falará por intermédio de vocês, muitas vezes o Evangelho chega no incrédulo, chega no perdido, de uma maneira muito diferente do que a gente imagina. A gente fala, mas o Espírito Santo ministra, e ministra às vezes não é com palavras faladas, mas ministra com sensações, com sentimentos, né? E como Paulo diz, né? Quando eu oro em Espírito,
eu não entendo o que eu falo. Muitas vezes é assim mesmo. O Espírito ministra de uma maneira inusitada, de uma maneira toda particular, para cada um individualmente. Enfim, unção. Oração, jejum, tempo dedicado ao Senhor. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Amém. A unção de Deus é necessária, é importante. Naquele dia, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. O Espírito Santo que estava prometido lá desde os profetas, desde Isaías e outros profetas já falavam desse dia, da descida do Espírito Santo. Então, a unção do Espírito Santo é a presença do Espírito Santo e a certeza de que ele que a obra é dele. O convencimento do pecado, da justiça, do juízo e o convencimento de que o pecador precisa de Jesus, da salvação, é a obra do Espírito Santo. E, por fim, terminamos aqui como iniciar uma célula, né? Depois que você já fez o treinamento, já tem o seu grupo de irmãos que vai iniciar a célula junto com você. Então aqui tem algumas orientações bem interessantes. Iniciar uma célula requer planejamento, dedicação e um coração voltado para construir relacionamentos significativos e promover o crescimento espiritual. Aqui estão algumas melhores práticas para fazer isso. 1. Escolha o local e horários estratégicos. Escolha, junto com o seu coordenador ou pastor, um local acessível e acolhedor, uma casa ou local público. Escolha um horário que funcione para a maioria das pessoas interessadas. 2. Convide pessoas com intencionalidade, ou seja, pessoas que tenham vontade, que tenham desejo de participar, né? Comece com amigos, vizinhos ou pessoas da comunidade. Use redes sociais e convide pessoas. Convites pessoais. Seja caloroso e inclusivo, sem pressionar ninguém. Crie um ambiente acolhedor. Certifique-se de que as reuniões sejam descontraídas, com espaço para todos se sentirem à vontade. Participativo, né? Ofereça momentos de comunhão, como um café ou lanches simples. 4. Planeje as primeiras reuniões. Prepare a palavra, os temas para discussão e momentos de oração. Tudo tem que ser preparado com antecedência, irmão. Tenha flexibilidade para atender às necessidades e interesses do grupo. Muitas vezes as pessoas desejam participar e querem participar e às vezes a liderança é um pouco tímida ou reticente ou resistente a esse tipo de participação das pessoas. Não, temos que ter flexibilidade. 5. Construa relacionamentos. Priorize a construção de amizades genuínas e um senso de comunidade. Incentive a participação ativa de todos. 6. Tenha um propósito claro. Defina objetivos para a célula. Discipulado, evangelismo, crescimento espiritual, ação social. Compartilhe essa visão com os membros para alinhar expectativas. Todos têm que ter a mesma visão, né? Estamos todos ali com um propósito e tem que haver uma unidade nisso. E por fim, estimule a multiplicação. Desde o início, prepare líderes que possam assumir novas células. Amém. E assim, crie um ciclo de discipulado para manter um crescimento saudável. E assim chegamos ao final aqui desse curso. Parabéns para você que chegou até aqui. Deus abençoe, que você possa realmente aplicar aquilo que você aprendeu aqui e até construir, né, coisas novas, ideias novas, além daquilo que foi ministrado e dito aqui. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra,
Sua glória enche o céu, Sua glória enche minha vida, Senhor.